Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 289, uma vida cristã autêntica baseada no livro de Isaías. E estamos estudando durante essa semana, então, os obstáculos, aquilo que acaba obstruindo os benefícios da nossa vida em Cristo. Nós estamos falando sobre a incredulidade. Hoje nós temos um dia nublado aqui em Mogi das Cruzes. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando capítulo 57 de Isaías, lemos ontem, E hoje nós vamos então dar mais uma lida. Isaías 57:14 diz assim: mensagem de paz para os arrependidos. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Pois eu habito no alto e santo lugar, mas também habito com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, nós vimos no nosso primeiro benefício da nossa aliança com Deus em Cristo é conhecer a Deus e crer nele. Qual você acha, então, que seria o obstáculo mais óbvio para nós crermos em Deus? Por mais simples que pareça, o maior obstáculo de se crer é a incredulidade, ou seja, escolher não crer no que Deus diz. Essa é a forma mais fácil de nós entendermos a incredulidade. A incredulidade é uma escolha de não crer naquilo que Deus diz. Não estamos não estamos falando de crer em Deus, e sim naquilo que ele diz, porque todo mundo diz que crê em Deus, todo mundo crê em Deus. Mas confiar no que ele diz é muito mais do que crer. Podemos crer em Cristo, muitas vezes para a salvação, porque não queremos ir para a eternidade longe de Deus, em questão de segundo. E assim nós podemos passar o restante dos nossos dias crendo muito pouco nele e vivendo muito pouco da vida abundante que Cristo prometeu para nós, porque cremos nele, mas não confiamos naquilo que ele diz. A eternidade pode ser bem segura para nós, enquanto que a vida na Terra pode continuar muito instável se nós não aprendemos a crer, mas também a confiar nele. Há um verbo citado no Antigo Testamento, posteriormente também no Novo Testamento, que nós vamos aprender hoje. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, nos diz assim: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. E Paulo cita também este versículo lá em Romanos, capítulo 4, versículo 3. E ele diz assim: porque diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. Então, esta repetição mostra que há uma harmonia entre os dois testamentos, que diz respeito, então, a crer em Deus, ao conceito de crer em Deus. Então, Deus fala, lá, creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. E Paulo cita essa escritura exatamente porque aconteceu. Então, ele traz esse conceito para nós de crer em Deus. E ele é muito importante. Ele é harmonioso. Então, vamos ver em Gênesis capítulo 15, versículo 6, o que significa crer em Deus. Então, a palavra hebraica para crer aqui é amã, que significa tornar firme, firmar, ser permanente, confiar e crer. Então, este crer de Gênesis significa amã, que quer dizer firme, firmar, ser permanente, confiar e crer.
Agora já em Romanos capítulo 4, versículo 3, a palavra é grega para creu, que quer dizer que é pisteu. O que significa, então, pisteu? Significa ser firmemente persuadido a alguma coisa. É crer com a ideia de esperança e certa expectativa. Pistos quer dizer fé. Então, pistel quer dizer crer e pistos, fé. Então, por todo o Novo Testamento, crer e ter fé representam o mesmo conceito. Mas, então, qual é a definição da falta de fé, que é o nosso tema desse devocional? É a incredulidade. Em Marcos, capítulo 9, versículos de 21 a 24, nós temos algo muito importante aqui e que eu gostaria de compartilhar com você. Marcos, capítulo 9, versículos de 21 a 24, nós temos aqui, então, este encontro deste pai com Jesus. Jesus perguntou e trouxeram, quando ele viu Jesus, um menino, que se agitou imediatamente com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus, então, ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Ele responde: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, ou seja, na minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o mundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, nós temos aqui algo muito importante. O pai de um jovem endemoniado pediu ajuda a Jesus se ele pudesse. E Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do jovem então exclama: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. A sinceridade dessa confissão deve ter sido muito reconfortante para Cristo. O pai então responde corretamente: eu creio. No entanto, as respostas corretas não ajudam muito quando nós temos um coração vacilante. Mas na presença do Senhor Jesus, aquele pai não podia mais reter o seu coração sincero. Sou incrédulo. Ajuda-me na minha incredulidade. Quando você chega diante de Jesus, do Pai, não adianta fazer apenas a oração certa, a oração correta. Faça uma oração verdadeira. A confissão de um coração verdadeiro é o que ele deseja que você fale. Lá em Salmo 51, versículo 6, Davi declara que o que importa para Deus é aquilo que está no nosso íntimo, no íntimo do nosso coração. Você pode estar fazendo sua oração muito bem certinha, mas o seu coração pode estar incrédulo. Aquele que diz: este casamento não tem jeito, esta doença não tem cura, este filho, esta filha não vai mudar, este trabalho não vai chegar, essa tristeza, essa depressão não vai embora, essa causa na justiça não vai prosperar, não tem jeito. E essa verdade que você precisa levar diante de Jesus.
e pedir ajuda para que Ele te ajude nesta incredulidade que há no coração. Por isso que Ele espera de nós uma confissão verdadeira. Não orações certas e corretas, mas uma confissão verdadeira. Ele pode e quer fazer mais por nós do que aquilo que nós acreditamos. Acredite mesmo que Ele pode mudar a circunstância que você está vivendo ou orando há muitos anos. Você realmente acredita nisso? Ou você já se cansou de orar, de buscar e de crer? Porque parou de crer. Por que paramos? Saiba que em grego a palavra para incredulidade é diferente de crer. Crer é pistel, é pisto. E para a incredulidade é epistos, que significa indigno de confiança. Algo para não ser acreditado, ou seja, inacreditável. Podemos até crer em Cristo e aceitar a verdade de que Ele é o Filho de Deus, receber a salvação eterna e ainda assim não conseguir permanecer firme na fé, considerando-o digno de confiança dia após dia, em cada circunstância que nós vivemos diariamente. Então, se você tem uma lista de impossíveis, desafio você a chegar a Jesus e dizer: olha, Jesus, Pai, Tu és totalmente digno da minha confiança neste assunto, nesta causa, neste relacionamento. Ajuda-me. Esta é a lista da minha incredulidade. Ajude-me a crer, isso tudo pode mudar em minha vida, pois para Ti tudo é possível. Nós vamos terminar hoje esse estudo e eu quero desafiar você a chegar diante de Deus não com uma oração certa, mas com uma oração sincera diante de Deus. Coloque diante dele a sua lista de impossíveis, porque para ele tudo é possível. Amanhã nós daremos continuidade então a esse estudo, como nós podemos remover de uma vez por todas o obstáculo da incredulidade em nosso coração. Mas hoje, não perca a oportunidade de ter uma oração sincera e verdadeira diante daquele que tudo pode. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.